Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que horário você vai estar me assistindo, mas eu espero que você me assista aí, aluninho do sexto ano C integral, tá? Nós vamos trabalhar hoje com comunicação e linguagens. Eu sou o professor Davi. Nós vamos retomar alguns conceitos que foram passados na aula de correção das atividades da semana 1 e 2 do PET 1, que já está disponível lá no canal, é só você acessar. Mas eu não vou me aprofundar muito neles não, porque é só você rever aquele vídeo lá para poder entender do que eu estou falando, tá? Aqui eu vou trazer mais exemplos de como esses conceitos funcionam dentro das diversas linguagens, tá? Dentro das diversas linguagens que a gente entende como humanas, né? Vamos colocar aí, linguagem é tudo que quer estabelecer um processo de comunicação. Então, a gente entende como linguagem, primeiramente, a língua escrita, o idioma, mas também a gente entende como linguagem a música, a arte, a pintura, o poema, o videoclipe, a poesia, o seriado de TV, a novela, o filme, etc. Então eu vou tentar exemplificar para vocês aqui como que funciona esse processo de comunicação e linguagens, tá? Num sentido mais simbólico, dentro desses suportes. Suporte, no caso, é toda a materialidade onde o texto pode se manifestar enquanto linguagem e estabelecer o seu objetivo principal, que é comunicar. Comunicar alguma coisa do ponto de vista factual ou do ponto de vista conotativo, literário, artístico, ok? Então, vamos lá, galerinha. Preciso pegar o pet de vocês por enquanto não, só presta atenção aqui no que eu tô falando. Ó, agora que já compreendemos o funcionamento na prática de conceitos como conotação, o que é conotação mesmo? Perdão, é linguagem simbólica, é a palavra que sai do seu sentido puro e simplesmente dicionarizado, ou seja, por exemplo, lápis. Lápis significa um objeto com grafite que serve para escrever, tá lá no dicionário, tá? Então, quando eu uso o lápis dentro de um texto, dentro de um contexto, na versão conotativa, essa palavra ela vai assumir outras possibilidades de interpretação, né? Ela vai além do literal e passa para o mundo do literário. Olha a diferença aí, tá? Literal é ao pé da letra, é preto no branco, tá? Não tem outro tipo de interpretação. Literário já é diferente. Literário requer um treinamento do olhar para que você possa, a partir desse treinamento, pescar as pistas que o escritor, ou o autor, ou o artista vai deixando no texto, seja ele escrito ou não, para você conseguir entender da melhor forma possível e para que aquilo te sirva para alguma coisa e principalmente para que aquilo te traga prazer de leitura, ok? Então, o mundo conotativo é esse, é um mundo simbólico, é um mundo da semiótica, é um mundo onde as coisas vão além, onde as palavras adquirem outros significados além daqueles que estão colocados no dicionário. Já a denotação é simplesmente a linguagem factual. É aquilo que foi dito, não tem outro tipo de interpretação, é a linguagem literal, é como está no dicionário, beleza? Só recordando aí a diferença entre conotação e denotação, ok? Sexto ano C, muito bem. Poesia e poema. A poesia, lembra que eu falei na aula anterior, está em tudo.
num olhar, num gesto, num acontecimento. Enfim, poesia está em tudo. E o poema é quando um artista, que tem que ser artista, viu? Da palavra, ou não, ou sei lá, das artes plásticas, da pintura, da escultura, da música, do cinema, quando ele consegue capturar essa poesia do cotidiano e fazer com que ela se encarne perfeitamente, com que ela se encaixe perfeitamente ali na palavra. É como se fosse uma câmera fotográfica, já falei isso para vocês, né? A poesia existe, sei lá, um pôr do sol. Eu vou lá, fotografo com a minha mente e depois eu vou tentar escrever aquilo. E aquelas palavras que eu coloco ali, elas têm que expressar, linguisticamente falando, ou melhor, comunicativamente falando, mais próximo de 100% que eu puder daquilo que eu pensei. Então, quanto mais carga estética, quanto mais próximo desse 100%, mais carga estética. Estética é o que é belo, é o que tá ligado à poesia, mas nem sempre é o que é belo. O que é grotesco, o que é feio, às vezes também é bonito, depende do conceito. Então, quanto mais próximo essa foto que eu tiro da poesia, a poesia que existe na vida e em todo lugar, quanto mais próxima do 100% essa foto imagética, mental chegar e eu conseguir colocar ela na palavra, no papel, ou num quadro, numa pintura, ou num filme, né? Eu vou estar cumprindo o meu papel de artista e eu vou estar comunicando artisticamente através de múltiplas linguagens. Muito bem? E aí é que a gente entra no universo simbólico, que é a linguagem simbólica. A linguagem simbólica é justamente isso. Ela lida com símbolos. Símbolos são signos. Signos, não é? Que nos remetem a interpretações e que vão nos jogar no reino do quê? Do sentido figurado. Ou seja, o que é o sentido figurado? A palavra, ou a frase, ou a oração, ou a pintura, ou a cena, ou o verso, ou a estrofe do poema, que assume um significado além daquele que está no dicionário. Tudo bem? Então essa é a nossa revisão da aula anterior, onde eu fiz também as correções da semana 1 do PET 1. Tudo bem? Agora, vejamos como esses conceitos todos eles vão se operacionalizar dentro, por exemplo, aqui ó, na poesia. Poesia que a gente chama de poesia concreta, que é além daquilo que está escrito, né? Na poesia nem sempre tem que rimar, não é? Vamos ver aqui, ó. É uma poesia do Ian Baruch, simples. Você vê aqui um emaranhado de letras que estão formando um símbolo. Esse símbolo aqui, ó, é um número 8. Nossa, eu desenho muito mal. É um número 8 deitado. Esse número 8 deitado a gente chama de símbolo do infinito, tá? Então, olha só o que ele diz. No infinito, acompanha a leitura aí comigo. No infinito da minha alma, preencho o vazio do meu ser. Quer dizer, no infinito da minha alma, naquilo que eu consigo alcançar da realidade para além do que é objetivo, eu preencho o meu ser que necessita beber dessa linguagem simbólica, né? Que necessita beber emoção, que necessita de emoção para poder ser feliz, para poder encontrar um sentido, né? Então, esse ser aqui, ó, ele se torna
infinito, né? Olha o símbolo do infinito. Então, na poesia, você vê que a palavra ela não está colocada como a gente tradicionalmente vê nos livros, ela vai assumir outros contornos, como você viu também no PET 1, tanto nas atividades da semana 1 e 2 como nas da semana 3 e 4, elas vão assumindo outros contornos, e esse contorno, né, que é o símbolo do infinito, aqui no caso deste exemplo, ele vai dando a você possibilidades de novas leituras daquilo que a palavra está trazendo. Então, na verdade, aqui você não tem apenas uma imagem formada pelas palavras enfatizando aquilo que já foi dito. Não, você tem uma imagem dada pela disposição das palavras no papel, colocando para você coisas além, não é, do que aquilo que está escrito. E é preciso que você treine o seu olhar de leitor, de observador para isso. Eu sei que você tem capacidade para isso. Nós vamos treinar esse olhar nessa aula de hoje. Vocês estão preparados? Bota o dedo aqui então e dá um joinha. Saudade de vocês, sexto ano C. É nóis. Vamos lá. E não é só na poesia que acontece isso não. Isso o quê? Ó, conotação, denotação, linguagem simbólica, sentido figurado, expressão poética. Não é só na poesia que acontece isso não, tá? São em múltiplas linguagens e múltiplos suportes, tá? Vou trazer algum deles aqui para vocês. Por exemplo, na música, quando ela assume a forma de videoclipe. Se a gente aqui eu trouxe uma música chamada Fera Ferida, né? Que é uma música interpretada no clipe pela Maria Bethânia, mas é de composição do Roberto Carlos e Erasmo Carlos, tá? Esse PDF eu vou disponibilizar para vocês no final dessa aula lá no nosso grupo do Telegram. Pode ficar sossegado, gente. Então prestem atenção na letra e nas imagens que vão sendo colocadas, né, a partir da observação, da leitura do videoclipe, ok? Muito bem. É esse aqui. Vamos ver se vai funcionar. Se caso cortar alguma coisa aí para vocês por questão de direitos autorais, esse PDF que eu vou disponibilizar junto com a aula, ele vai ter os links para que vocês todos possam acessar tranquilamente essas indicações através do YouTube, ok? Essas indicações de obras, de textos, para vocês entenderem melhor o que eu estou tentando dizer. Então vamos lá. Fera Ferida, na voz de Maria Bethânia, já é uma música. Então nós temos aqui a lírica, um texto escrito, tem uma letra, mas tem imagem junto com essa letra que vai acrescentar informações ou não. Eu quero que vocês observem exatamente isso, tá? E quero que vocês percebam que aqui nós temos um texto híbrido. Híbrido por quê? Porque nós temos linguagem escrita e linguagem que vai além da escrita. A imagem, no caso, a imagem em movimento, que é o videoclipe. Então nós temos um texto híbrido, um texto só, formado por múltiplas linguagens. Muito bem, boa leitura aí para vocês.
Muito bem. Que legal quando ela fala, né? Eu sei que as cicatrizes falam, mas as palavras calam. O que eu não me esqueci. Deixa eu ver aqui se eu acho esse trecho. A letra da música vai para vocês aí também, tá? Aqui, ó. Eu sei que as cicatrizes falam. Cicatrizes falam. Se fosse na linguagem denotativa, como está no dicionário, isso aqui estaria correto? Não. Mas como a gente está tratando de linguagem conotativa, linguagem simbólica, onde a palavra assume outras características além do dicionário, características poéticas, literárias e não literais, é muito plausível isso aqui, ó. Eu sei que as cicatrizes falam, quer dizer, as cicatrizes do sofrimento que o eu lírico, que é a voz que canta, a voz que fala no poema, né? As cicatrizes que ela tem falam mais do que as palavras. Por quê? Porque as palavras calam. Ó. Calam o quê? O que eu não me esqueci. Né? Então aquilo que ficou gravado no coração dela, do eu lírico, fala mais através das cicatrizes do sofrimento, da tristeza, etc. Tá vendo? E agora, com a letra da música, você tem aqui, e as imagens do videoclipe. Não é o videoclipe oficial da música, tá? Você acha que esse videoclipe ele acrescenta algo a mais? Ele amplia a leitura? Ou ele só sublinha o que já foi dito? Pense bem nisso. Onde mais que a gente pode encontrar essas múltiplas linguagens no sentido simbólico? Ó, no cinema mudo. Não é do tempo de vocês, né? Tá aqui o link. Esse PDF eu vou deixar para vocês. Tá aqui o link, tá? Para uma obra do Charlie Chaplin no cinema mudo. Eu vou passar para vocês agora. Não tem letra, é só imagem e som. Mas é uma narrativa. Ou seja, tem um significado, tem um começo, um meio e um fim, tem um sentido. Tentem capturar da imagem e do som, da música, que diz muito também, esse sentido. Tá? Vamos lá. Tudo bem? Opa, peraí, deixa eu dar pausa aqui. Ok. Então, esse filme, The Kid, vocês perceberam ali que o Carlitos, que é o Charlie Chaplin, aquele que tem o bigodinho, né? Ele é o cara que conserta janelas, né? E ele usa o garoto, né? O garoto para quebrar as janelas das pessoas. Então ele gera um humor, né? A poesia não está somente no que é triste, no que é melancólico. Ela existe também dentro do humor. Então, através esse humor é gerado numa linguagem de imagem e movimento, que é o cinema, né? Sem som, sem legenda, sem fala nenhuma, só com a música, e você consegue compreender aquilo. Por quê? Porque ela foi feita para esse entendimento. Ela foi feita para que houvesse o quê? Comunicação. Ok? E deu certo. Espero que vocês tenham entendido, né? Agora, será que isso existe em outros textos além do cinema mudo? Vamos ver? Muito bem, gente. Então nós vimos no mundo do cinema mudo, né? A linguagem simbólica, como ela se opera, a conotação, tá? E agora nós vamos ver, nas telenovelas. É isso mesmo, nas novelas de televisão. Essa que você assiste aí na Globo ou em outros canais com o seu pai, com a sua mãe, enfim.
às 7, às 8, às 9, não sei exatamente o horário. Será que existe linguagem simbólica, linguagem poética aqui dentro? Será que existe literatura nesse tipo de produção? Vamos ver. Eu trouxe aqui um exemplo de uma novela dos anos 2000, se não me engano. É uma novela da Glória Pérez, chamada O Clone, que tem um personagem muito poético, digamos assim. Peraí que o computador tá dando um probleminha aqui. E ele traz algumas citações dentro do texto, algumas citações do Fernando Pessoa. Aí, ó, vou deixar vocês lerem, apreciarem à vontade. Depois, se aquilo que eu falei, se o YouTube cortar alguma coisa por conta da música ou o filme do Chaplin, ou a novela, ou as outras obras que eu vou apresentar, se o YouTube cortar ou colocar mudo no som, vocês vão ter o PDF para que vocês possam acessar diretamente no YouTube, ok? Muito bem, então vamos lá, vamos ver o que tem de linguagem poética aqui. Aqui nós temos uma telenovela, que é um gênero mais popular, então nós temos imagem, nós temos personagens da narrativa, que são o que? Narrador, personagens, espaço, tempo, enredo. E nós temos uma linguagem que tenta se aproximar mais do leitor. Por quê? Porque a telenovela precisa de audiência, precisa de espectadores. Mas aqui nessa obra nós temos um personagem muito peculiar, que é o Lobato, interpretado pelo Osmar Prado. Tá aqui, ó. Osmar Prado, onde ele cita Fernando Pessoa nesse trecho, que é bem bacana, né? Que traz um ritmo poético para uma obra popular, ok? Então prestem atenção aí, pessoal. Tavinho, Lobato, você está bebendo aqui na sala, Lobato? Hein? Quem? A que ponto nós chegamos? Ou a que ponto nós voltamos? Quem está bebendo? Eu estou bebendo. Eu estava olhando a garrafa, mandei consertar a garrafa antiga, espanou a rosca. Tá vendo? Se a rosca tá... Eu sei. Não acredita? Seu problema é seu, Lobato. Você não tem o menor controle sobre si mesmo. Não tem um senso de responsabilidade, um mínimo de senso de responsabilidade? Não, eu não tenho. Não tenho a sua fibra. Não tenho o seu discernimento, seu bom senso. Você é um... Olha, você é um iluminado. Né? Eu não tenho esta sua capacidade de... Eu sou, eu me considero assim e eu sou. Nós já conversamos sobre isso. Eu nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. Olha como ele é poético. Esse é o Lobato, esse que está falando agora. Que tem sofrido enxovalho de calado, quando não tem calado tem sido mais ridículo ainda. Eu, que tem feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar, que quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado para fora da possibilidade do soco. Eu verifico que não tenho par nisto tudo, neste mundo. Todo mundo que eu conheço e conversa comigo nunca teve um ato ridículo. Nunca foi senão príncipe. Todos eles, príncipes na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana. E me confessasse não um pecado, mas uma infâmia. Me contasse não um ato de violência, mas uma covardia. Oh, príncipes, meus irmãos, onde é que há gente? O mundo. Poderão as mulheres não os terem amado.
podem ter sido traídos, mas ridículos nunca, nunca. E eu, que tenho sido ridículo sem ter sido traído, como é que eu posso falar com os meus superiores sem titubear, sem meter goela abaixo, pelo menos um bom gosto de uísque ou de cachaça? Eu, que tenho sido vil, literalmente vil. Vil no sentido mesquinho e infame da beleza. Fernando Pessoa. Ele ainda cita, né? Muito legal. E agora me desanca em verso. Fernando Pessoa é um poeta português, tá? Muito legal. Vamos voltar aqui. Peraí. Então, tá presente aqui nas telenovelas de TV, linguagem simbólica, linguagem poética. Especialmente quando ele diz: eu que não fui traído, eu que não passei pelas intempéries do ser humano, como vou enfrentar os meus superiores sem um gole, né? Enfim, nos seriados, né? Vocês jovens têm não é mania a palavra que eu quero dizer. Vocês jovens têm o costume de assistir muitos seriados, principalmente agora nesses streams da Netflix e outros lugares aí onde vocês podem acompanhar seriados. Então, será que nesses seriados não existe também linguagem simbólica? Ó, só clicar nesse link aqui que você vai achar. Existe sim. Vamos ver um pouco da linguagem simbólica, da linguagem poética na cena final do seriado chamado Gotham. Assim que o computador funcionar, ok? Onde o menino Bruce Wayne se torna Batman. Olha lá, ó. Cena final de Gotham. Eu trouxe dublado, né? Porque é um seriado americano, se não me engano. Prestem atenção aí como isso vai funcionar. Imagem, as falas, né? A claridade, a escuridão, os posicionamentos de câmera, se aproxima, se distancia, se focaliza a personagem de baixo, de cima para baixo, de baixo para cima, né? Qual que é o ponto de vista, como é que essa linguagem vai sendo construída dentro da imagem, né? Porque isso tudo é linguagem, isso tudo contribui para a construção de sentido, isso tudo é linguagem, isso tudo quer fazer o quê? Comunicação, quer comunicar alguma coisa, ok? Então voltemos lá, sem mais delongas, nos seriados, deixa eu achar aqui, se não assistiram, vale a pena assistir, viu? Muito bom seriado. Então, nos seriados isso acontece também, basta a gente ter um olhar mais atento. Nos filmes ditos clássicos, eu não gosto muito dessa palavra clássico, eu não vou explicar porquê aqui agora, porque vai fugir do tema. Mas vamos colocar aqui um filme do Luchino Visconti, é um filme italiano, chamado Morte em Veneza, tá? Não tem fala nesse trecho que eu vou colocar para vocês, é só música e imagem, tá? Mas vocês vão ver como o filme chama Morte em Veneza, do Luchino Visconti, mas vocês vão entender como o personagem central, que é um artista compositor de músicas clássicas, que perde a sua mulher, né?
e a sua filha para a morte e que vai viajar de férias para Veneza e que lá encontra uma pessoa, um garoto, que pela beleza desse garoto, uma beleza dita grega, clássica, o nome desse garoto é Tádio, ou Tádzio, tá? Desperta nele esse senso artístico que ele tinha perdido justamente pelo luto que corroeu a alma dele, o luto pela morte da esposa e pela morte da filha. E ele faz de tudo para se aproximar dessa criatura, pela beleza dessa criatura, mas ao mesmo tempo isso é tido como algo proibido, algo pecaminoso, algo fora das leis naturais. Então, quanto mais ele se aproxima dessa criatura que inspira a alma artística dessa personagem central, quanto mais ele se aproxima do Tádio, né, mais ele adoece até chegar ao ponto em que ele morre, ok? Então a morte aí no caso é não a morte da poesia, mas simplesmente o renascimento daquilo que poderia ter sido, daquilo que poderia ter acontecido se no mundo não houvesse tanto preconceito como existe ainda hoje no século XXI, o que é um absurdo. Então vamos lá, em filmes ditos clássicos, Morte em Veneza aí, do Luchino Visconti, um filme clássico, italiano, europeu, não tem muitas falas aqui, se tiver uma ou outra, mas é som mesmo e imagem. Se o YouTube cortar, pode ficar tranquilo que pelo link você consegue acessar depois, beleza? Uma inspiração para o seu autor. Esse garoto que está indo aí em direção ao mar, aqui ó, é o Tádio, lembra? Que é o exemplo de beleza grega, perseguida pelo compositor, esse aqui, pelo compositor de música clássica, que já está doente, já está quase morrendo ali, ó, mas está perseguindo o seu ideal de beleza, seguindo seus instintos, seguindo a sua vontade de capturar do real, não é? Algo simbólico que possa alimentar a sua alma, que possa fazer com que ele componha de novo, que possa fazer com que ele supere a morte da mulher e da filha e volte a ser o que ele era antes. E se você voltar aqui, tem uma câmera fotográfica antiga, né? Que relembra a arte da fotografia, que é exatamente o que ele está tentando fazer. Fotografar do real um imaginário e transformar aquilo em palavra ou transformar aquilo em notas musicais para que isso se torne arte, para que isso se torne linguagem, para que isso se torne comunicação. Então não é só na poesia concreta, nas palavras que vão assumindo outras formas, que existe poesia, não. Existe poesia em todo lugar, ok? E ela é transformada em poema através dessas obras. Basta você treinar o seu olhar para que você possa lê-las com bastante competência, ok? E aí ele morre, né? Ele morre em busca da beleza. Que coisa mais poética que isso? Ok? Nossa, eu fiquei até emocionado aqui agora. Mas vamos lá. Então, em filmes clássicos, nós vimos isso. E em livros da literatura dita para crianças e jovens, famosamente conhecida como literatura infantil e juvenil, ou literatura infantil. Existe um texto chamado Um Garoto Chamado Roberto, tá? Que é um texto do Gabriel Pensador. O rapper, né? Que fez Loura Burra. Gabriel Pensador também escreve, tá? E ele escreveu um texto infantil, né? Infanto-juvenil, vamos pôr assim, chamado Um Garoto Chamado Roberto, que é esse aqui, tá? Olha lá, ó. Peraí.
Ok. Olha lá, ó. Gabriel Pensador. As ilustrações são de Daniel Bueno. E o título do livro é Um Garoto Chamado Roberto. É isso mesmo, Roberto, com a letra invertida. Ó. Tá vendo que ela tá espelhada aqui? Porque tem um significado. Então esse texto, eu não vou ler agora para a aula não ficar muito comprida. A intenção era mostrar a linguagem simbólica, quando ela sai desse reino dela, de denotação, ou seja, de linguagem dicionarizada, como tá lá no dicionário, né? Lápis é lápis, né? Borracha é borracha, né? Não tem outra interpretação. Quando ela sai desse mundo e entra para esse mundo conotativo, que é o mundo da poesia, do poema, que é o mundo da linguagem simbólica, ok? Quando ela sai desse mundo, ela assume novas identidades na poesia, né? Na poesia concreta, na música, no videoclipe, ok? No cinema mudo, né? Nas telenovelas, que às vezes a gente não dá muito valor, acha que é porcaria, mas tem coisa boa. Nos seriados de TV, que estão, por exemplo, na Netflix. Nos filmes, não só nos dito clássicos, mas em todos os filmes você pode encontrar poesia. E em livros de literatura para crianças e jovens, eu trago como exemplo Um Garoto Chamado Roberto. Eu não vou fazer a leitura para não estender demais a aula. Eu vou disponibilizar esse PDF. Se não me engano, eu já fiz essa leitura em sala de aula com vocês, mas nós não nos aprofundamos nesse livro, que é muito bom, ok? Ele abre uma visão crítica para o leitor que vai ser muito bom para vocês. Então eu peço que vocês, após assistirem essa aula, leiam esse PDF, o PDF que eu vou deixar com os links dos textos que nós trabalhamos nessa aula, e também o PDF que eu vou deixar com o link lá no Telegram, tá? Sexto ano C, para essa obra, Um Garoto Chamado Roberto, que é do Gabriel Pensador. E a partir da leitura atenta dessa obra, vocês vão fazer uma atividade complementar para mim, tá? São 5 questõezinhas bem fáceis para treinar o olhar de vocês, ok? É isso, galera. Vou ficando por aqui. Eu já me estendi demais. Um abraço a todos. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Um beijo. Sexto ano C, saudade. Fui!